Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Mais um áudio informativo aqui. Diferença entre apêndice e anexo. Esse áudio vai ser bem curto, porque a diferença é muito simples, pessoal. O apêndice, ele é um material, né, um documento, pode ser um documento, né, que foi elaborado pelo próprio autor do trabalho acadêmico. Anexos e apêndices são partes do texto acadêmico, da dissertação, da tese, da monografia, do TCC, né? Para a BNT, ele, por exemplo, o apêndice ele vigora após o corpo do texto, né? Depois das referências e os anexos ou o anexo ele pode aparecer depois do apêndice, se houver apêndice e anexo, ou depois da referência, caso não haja apêndice. Né? Aí só no caso em que haja só o anexo. Né? E tem outra questão. Tanto o anexo quanto o apêndice devem aparecer no sumário do trabalho. Né? Então, vou dar exemplos práticos para vocês agora. Você desenvolveu uma pesquisa, né? Imagina que seja uma pesquisa em que você tenha coletado dados para serem analisados, né? E imagine que você trabalhe com texto de lei, né? E, e que seja importante, por alguma razão específica da organização do seu trabalho, que o leitor tenha acesso a esse material. Isso é muito variável, isso vai depender da maneira que você organizou o trabalho, né? Só tem uma questão, pessoal. Cuidado para você não inserir nessa seção denominada anexo, por exemplo, quando é um material de terceiro, né? Que não foi elaborado por você, o anexo não é elaborado pelo autor, pessoal, o apêndice que é. Né? O anexo é quando é material de um terceiro. E imagine que você precisa colocar por algum motivo, né, como eu falei, um trecho de lei ao final. Pessoal, primeiramente você tem que saber a importância de trazer trechos daquela lei para o corpo do texto. Né? Por que você vai colocar toda uma seção em anexo de determinado material? Pensa o seguinte, qual que é a relevância dessa parte do trabalho no corpo do texto? Por exemplo, imagine o caso que você cita trechos de lei, mas que você de uma lei específica, mas que você acha interessante deixar uma parte da lei, não vai ser exagerado e colocar o anexo a lei inteira lá, uma seção da lei, né, que seja relevante para o trabalho, faz sentido, mas não vai colocar a lei inteira lá, a não ser que ela seja interessante para o seu trabalho, né? E aí você colocou no corpo do texto trechos de lei e por alguma razão você acha importante ao final constar uma seção inteira da lei. Aí, nesse caso, entraria em anexo. Você não vai colocar em anexo as citações, você não vai colocar em anexo, por exemplo, as figuras do seu trabalho que são importantes para explicitar alguma coisa relativa aos objetivos, à justificativa do trabalho, né? Eu já vi algumas pessoas já mandaram um trabalho para mim assim, elas não colocaram as figuras no corpo do texto, as figuras que são relativas à pesquisa em si, para justificar algum dado na pesquisa, né? Para explicar alguma coisa na pesquisa. E as pessoas colocaram tudo lá ao final, no, e nem colocaram como apêndice, porque elas mesmas construíram, nesse caso, as figuras. Colocaram em anexo. Né? Então você tem que ver a relevância. Não é correto, né? Se o dado ali, a figura, ou a tabela, o quadro, o gráfico é relevante para a informação do corpo do texto, tem que vigorar no corpo do texto. Né? Faz mais sentido, geralmente, que vigore no corpo do texto. Mas por uma outra razão que você acredite ser importante, para o leitor consultar, por algum outro motivo que ele queira que seja relevante, tem que ser relevante, porque senão você não vai colocar ali 20 páginas, 10 páginas de anexo, né? Nem de apêndice. Né? Porque o que acontece, pessoal? O trabalho acadêmico, ele não é... O texto acadêmico, ele não é a pesquisa.
O texto apresenta um pedaço da pesquisa que você realizou, trechos da pesquisa que você realizou, né? Então, por exemplo, imagine que você tenha coletado dados de entrevista, né? Você tenha feito entrevista. E aí você utilize só alguns trechos dessa entrevista e ache relevante que o leitor tenha acesso na íntegra ao material da entrevista completamente transcrito. Aí sim você vai colocar ao final, né? E nesse caso seria, né? Seria um apêndice, não um anexo, porque você que fez a entrevista, a não ser que seja a entrevista de alguém de uma instituição ou que uma outra pessoa fez. Se você tiver feito, é apêndice.